Então, está gravando, pessoal. Voltando aqui, então eu não consegui, né? Lembra na última aula, eu criando um arquivo, né? Um módulo à parte, não deu certo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair desse ambiente aqui do navegador, tá? Então estou aqui na minha área de trabalho, eu vou criar uma pastinha aqui, vou chamar ela de exemplo, tá? Só para eu mostrar aqui para vocês essa parte de módulo, né? Então, só para complementar o que foi dito aí na aula passada, tá? Bom, uma das ferramentas, né? Quem instalou o Python aí no computador, ó, tem o Idle, né? Ele é um editor de texto também. Ele é mais do que um editor de texto, né? Ele é um prompt, né? Eu tenho aqui ó, lá, os comandos, né? Então eu vou digitando aqui, por exemplo, ó, print, olá mundo, só para, né? Olha lá, ele exibe para mim. Então aqui esse prompt nada mais é para eu testar comandos, né? Olhar a documentação dos comandos, tá? Então o prompt ele é feito antes de eu colocar dentro de um script, né, de um arquivo, eu posso testar aqui os comandos no prompt, tá? No shell aqui do idle, ok? Também eu posso fazer a mesma coisa lá no prompt, né? Se eu vier aqui, esperar a tela, olha lá, e eu venho aqui Python, olha lá, também estou no prompt, né? E aí eu posso fazer 5 mais 10, olha lá, 15, né? Print olá mundo, mesma coisa, tá? A única diferença é que um é no prompt de comando, eu tenho que digitar o comando Python, tá? Para entrar, ok? E o outro é o idle, que ele já vem quando você instala, tá bom? Então, e como que eu crio um arquivo? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, né? Então, acho que tem alguém querendo entrar. Permitir. Boa. Então, pessoal, voltando aqui, né, no idle, como que eu faço para criar um arquivo .py, né? Como é que eu faço isso aqui? Então no idle eu não vou utilizar aqui o prompt, né? Ó, vem aqui em file e tem aqui, ó, new file, ok? E aí, ó, pode perceber que eu crio um arquivo, né? Eu vou chamar esse arquivo aqui de, vou escrever só alguma coisinha nele aqui, só para, né, programa, tá? E vou salvar ele, vou dar um Ctrl S, ou vem aqui, ó, save, né? Eu vou salvar lá naquela pastinha Python da área de trabalho, tá? Deixa eu ver, não, exemplo, né? E aqui eu vou chamar ele de programa, ok? Então vai chamar lá o programa.py, ok? Vou salvar ele aqui. Então tá lá, ó, programa.py. E se eu quiser executar, aqui ó, run, e eu vou rodar o módulo, né? Vou executar o módulo. Então, eu faço a execução aqui, né? Então, run model, ele aparece, olha lá, ó, no idle, né? No shell, tá? Então, quando eu executo aqui a partir do meu script, ele mostra no prompt. Ok? Ai, ai, galera, chega tudo de uma vez. Certo, pessoal? Então, eu vou abrir aqui um outro arquivo, tá? E esse arquivo aqui vai ser o módulo, tá? Então, vou colocar aqui uma função. Nessa função eu vou chamar ela de saudação, né? Saudacão, ok? E aí, print, olá, ok? Então, vou salvar aqui, dar um save. Só que agora eu vou chamar aqui de módulo, tá? Então, um é o programa e o outro é o módulo, tá? Vou salvar aqui.
Beleza, então eu tenho aqui o módulo e desse lado eu tenho o programa. E aí como é que eu faço, né? Eu posso, como eu já havia dito na aula passada, eu posso importar o módulo, né? Então import módulo, tá? E aí depois, né, posso usar lá módulo ponto. Aqui a gente tem uma função, né? Então, olha lá, módulo ponto saudação, ok? Para chegar lá tem que minimizar um monte de... Beleza. Então, ó, eu estou importando, né, o módulo chamado módulo, ok? E aqui eu sei que dentro de módulo tem uma função chamada saudação, tá? E aí eu estou trazendo o saudação para cá, tá? No meu módulo, só lembrando, né, eu não preciso ter apenas, tá, funções, eu posso ter variáveis aqui também, tá? Então eu posso criar aqui, sei lá, uma variável chamada oi, que tem o texto oi, só para vocês verem, né? E aí aqui embaixo eu vou dar um print nessa variável, módulo, né? Ponto oi. Lembra que o oi aqui é a minha variável, né? Ó, variável chamada oi. Então eu estou dando um print aqui na minha variável, tá? Lembra que não, na aula passada não consegui fazer isso lá no Google Colab, tá? Procurei para ver se tinha alguma coisa de diferente, né? Que deveria ser feito por estar no ambiente do Google Colab, mas não, né? Eu vi os tutoriais, segui os tutoriais que nos tutoriais davam certo e aqui no meu computador não dava. Não sei porquê, né? Então, se eu pedir para executar, né, vou dar um run model aqui no meu programa, né, que está importando o módulo, tá? Então, se eu der um run model aqui, não tem o atributo oi. Agora é o contrário. Oi. Eu não salvei. Não sei se vocês viram aqui, tava um pequeno asterisco aqui, né? Então acho que foi antes de eu colocar, tá? Então vou, de certa forma, aqui colocar cada um do seu lado aqui. Beleza. Agora, se eu rodar, lá. Então apareceu o programa, né? Que é essa linha, exatamente essa linha, tá? Depois executou, né? Lembra que lá na importação do meu módulo eu tenho uma função chamada saudação, que printa olá, né? E também no meu módulo eu tenho uma variável chamada oi, né? Que o valor dessa variável chamada oi também é oi, né? E pode ver que é exibido aqui embaixo, tá? Então, quando eu quero, de certa forma, tá, fragmentar o meu programa, né, eu quero desenvolver o meu programa em módulos, né? Isso é uma boa prática aí, quem já estudou engenharia de software, né, sabe da importância de dividir o programa, né? Não fazer uma coisa em bloco monolítico, né? Uma coisa só, tá? Um blocão lá, um arquivo só, né? É importante você separar o programa em partes, né? Em fragmentos e ir importando dentro do seu programa principal, tá? Então essa é uma boa prática. E aqui a gente está vendo que o Python ele permite isso, né? Só para a gente brincar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um módulo, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Imaginem, tá? É uma suposição que não existe, né, um módulo de calculadora. Só para vocês aí terem uma ideia, né? E aí eu vou criar aqui algumas funções, por exemplo, somar, né? Somar vai receber dois números, né? A e B, vamos dizer aqui, né? A e B.
E aí vai retornar, essa função vai retornar o A mais o B, né? Def, né? Vou criar uma função subtrair, tá? E aonde esse subtrair também recebe duas variáveis, tá? Estou chamando aqui de A e B, poderia ser num1, num2, N1, N2, como que vocês quiserem, né? Ficar mais fácil. Aqui, ó, return A menos B. Def, vou fazer aqui um multiplicar. Também vai multiplicar dois valores. E aí dá um return A vezes B, tá? Depois def o dividir, ok? Que vai receber o A e B. Vamos dizer que A é o dividendo e B é o divisor. Antes, né? A gente sabe que a divisão tem algumas restrições, né? A gente faz o seguinte: se B for igual a zero, vai dar problema, né? Então vou dar um raise aqui, ó, vou levantar, né, uma exceção, alguma coisa, né? Então a gente sabe que tem lá o, acho que é division by zero, error, tá? Caso contrário, se não tiver problema nenhum, né, eu retorno o A dividido por B, ok? Vamos fazer mais um aqui que é a raiz quadrada, né? Então vamos fazer aqui, ó, raiz, caramba, raiz com S, hein? Quadrada. De um valor, pega aqui, ó, N, A, né? Vamos fazer aqui A, e aí retorna, a raiz quadrada a gente sabe que é a potência, né, por meio, ok? E aí vamos, além da raiz quadrada, vamos fazer um ao quadrado, tá? Elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Então é um valor aqui, né? Ele retorna A vezes A. Pronto. Criei um módulo aqui, tá? Vou chamar esse módulo, vou salvar ele, né? Então olha lá, ó. Ele tem aqui aquele módulo que eu já tinha criado, vou chamar ele de calculadora, tá? Beleza. Então vou salvar ele aqui. E agora aqui no meu programa principal, né? Aqui eu estou chamando ele de programa, mas no meu programa principal, o intuito do programa principal nada mais é do que ele ser uma coisa mais enxuta, né? Enxuta em que sentido? O meu programa principal, ele não vai ter todas essas funções, né? Escrita nele. O meu programa principal apenas chama esses módulos, né? Chama essas funções, ok? Então, a ideia, né, é eu não encher meu programa principal com operações, né, com funções que fazem alguma coisa. E sim, né, o meu módulo principal, né, o meu programa principal, apenas chamar essas funções, né, ou variáveis, ok? Então, ó, vou criar aqui, né, vou fazer o import calculadora. Se eu quiser trazer o módulo inteiro, tá? Ah, não, nesse programa aqui eu vou usar só a soma. Aí eu poderia fazer from, né, calculadora import soma, somar, né? Se eu quisesse apenas somar, tá? Mas nesse caso aqui, vamos partir da ideia, né, que nesse programa aqui a gente vai usar todas as operações, ok? E aí, ó, simplesmente posso fazer o seguinte, né? Então, vou chamar meu módulo aqui, ó, calculadora, e eu quero a função somar. Vou passar 5 e 6, tá? Como tá ali return, né? Eu vou printar o retorno, certo? Então, vou printar, vou exibir o retorno. Então, perceba que o meu programa aqui, né? O principal, vamos dizer aqui, eu acho que eu deveria até renomear ele, né?
perceba que ele não tem funções, né, para executar operações. Ele chama, ele importa módulos que fazem alguma coisa que agiliza o trabalho, tá? Então perceba que o principal, ó, ele fica com pouco código, tá? Então executando aqui, ó, run model, acho que não dá para ver aqui, né? Não sei se está dando para enxergar, mas está lá, ó, 11, né? Que é o 5 e 6. Né? Então eu estou passando como parâmetro da função o valor 5 e 6, né? A função é somar, ela vai somar esses dois valores e exibir aqui o resultado, tá? Então esse é o intuito do módulo, você viu? Eu fragmentar o meu código, né? E detalhe, cada módulo ele tem a sua responsabilidade, tá? Não adianta você, de certa forma, criar módulos com muitas responsabilidades. Por exemplo, vamos supor que esse módulo calculadora, além das operações, ele, por exemplo, tem aqui, ó, cadastra usuário no banco de dados. Faz sentido eu ter, né, dentro de um módulo, né, que se chama calculadora, que tem lá operações, né, de uma calculadora, eu vou ter lá um cadastro usuário no banco de dados? Não, né? Percebe que eu estou inflando, eu estou atribuindo outras responsabilidades para o meu módulo, que não é o objetivo dele, né? O objetivo do meu módulo, eu poderia colocar aqui, né? Deixa eu só aqui. Implementar operações que estão embutidas em uma calculadora. Tá? Então, esse cara aqui não faz o menor sentido ele estar aqui, certo? Não faz o menor sentido eu ter uma operação de cadastro de usuário num banco de dados, num módulo, né, que tem apenas operações de uma calculadora, tá? Então, não é uma boa prática, tá? Vocês construírem módulos com muitas responsabilidades, tá? Um módulo ele tem aquelas tarefas, né, que faz parte dentro de um contexto, ok? De um domínio, e só, tá? Então não é uma boa prática vocês implementarem aí módulos inflados, né? Isso aí, para quem já estudou engenharia de software, só aumenta a complexidade e aumenta, né, e diminui o grau de manutenabilidade, né, de manutenção. Porque imagina, vocês desenvolveram um módulo assim, né, ele inflado. Imagina alguém que quer ir lá e dar manutenção no seu código. Você olhando aqui calculadora.py, você não vai imaginar que nesse módulo existe um cadastro de usuário no banco de dados, né? Então você logo já imagina. E depois, né, vai que existe aqui, a outra pessoa, né, o outro programador, ele nunca vai imaginar uma situação dessa, tá? Então não é uma boa prática atribuir, como que eu posso dizer, não é uma boa prática atribuir muitas responsabilidades, né, além ali do escopo do problema, para um módulo, ok? Certo, pessoal? E aí depois eu falei do pip, né? Lembra que eu falei do pip, que é o gerenciador, né, de pacotes do Python? Aqui, ó, como eu já havia mostrado para vocês, tá? Eu vou sair aqui do modo Python, né, da maneira Python aqui. E quando eu quero instalar um módulo, olha lá, ó, pip, install. Eu acho que eu não tenho o NumPy aqui, né? Então eu quero instalar o módulo do NumPy. Como é que eu faço? Então através do comando pip,
né? Que eu já havia dito ali na última aula, né? O pip ele tem uma série de... Ele tem install, a gente viu também na aula passada o uninstall, né? Que é desinstalar, tá? Tem show, vamos ver aqui na parte de show, né? Acho que ele mostra todos os módulos. Ah, não, só mostra... Deixa eu ver se eu tenho um NumPy aqui, né? Olha lá, não, foi um pacote não encontrado, né? Então, se eu quero instalar, só para a gente ver aqui, né? Para vocês verem. Percebam que eu estou fora do Google Colab, tá, pessoal? Eu não estou no Google Colab, tá? Isso é mais para vocês verem como seria fora do ambiente do Google Colab, tá? Então, olha lá, apertando o Enter aqui, espera um pouquinho, né? Olha lá, tá baixando, né? Ó, fazendo o download, né? Dos pacotes, tá instalando, né? Tá colocando ali dentro das pastas aonde o Python vai começar a enxergar o módulo NumPy, né? Tá instalando ali, beleza? Instalou com sucesso. Agora eu consigo utilizar, né? Ó, se eu vier aqui dentro do ambiente Python de novo, ó, só para mostrar para vocês, se eu colocar aqui, ó, import NumPy, não vai dar problema, ok? Então agora eu consigo usar o módulo NumPy aqui de forma bem tranquila. Dúvidas, pessoal? Nossa, tem um monte de coisa aqui, deixa eu encontrar, né? Professor, depois será que dá tempo de resolver o exercício da lista? Opa, vamos sim, Rafaela. Qual lista? Eu passei lista? A 2. Você tinha passado uma lista no começo do curso, aí acho que na aula 5 você passou outra lista de exercício. Nossa, bom, É bem longe, mas. tá, vamos. Deixa eu só. Não tem muito a ver com a matéria, mas. Não, vamos lá. Esse negocinho fica bem na onde eu queria abrir uma aba, né? Mas vamos lá. Tá no Google Classroom? Aham. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, curso, atividades, tá aqui na quinta. Ah, tem uma lista de exercício aqui, ó, vamos lá. Aí a Rafaela, né? A Rafaela que pediu? Isso. Então a Rafaela pediu para pediu aqui para... Quatro. Ah, é o 4. Uhum. Ah, do número primo. Legal, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, pessoal, acho que assim, né, todo mundo aqui que está na área de programação, né, pessoal, o intuito dos programas, né, é resolver problemas, certo? A gente, de certa forma, cria programas para automatizar, talvez, aí a solucionar um problema, ok? Então, a primeira coisa, isso fica como dica, é o que eu falo para os meus alunos, né? A primeira coisa, vocês têm que entender o problema. Não adianta você buscar uma solução se vocês não sabem o problema, como resolver o problema, tá? Então, a primeira coisa é ler o enunciado, né? É tentar entender os conceitos por detrás daquilo, tá? Para vocês, de certa forma, conseguir resolver o problema, tá? Então, o problema 4 aqui, ó, eu vou ler um número, tá? Então, quando eu falar ler um número, aquele comandinho input, lembra? Então, vai ter aquele comando lá. Se é um número, eu vou ter que converter, né, esse cara. Então, vamos lá. Vou até criar um outro script aqui, ó. Já aproveitar que hoje eu não estou usando o Google Colab, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uh, um novo, um novo arquivo. E eu vou chamar esse arquivo de primo, tá? Depois eu coloco lá para vocês tudo no Google Classroom, tá? Tá aqui exemplo, e aí ó, vou chamar de primo. Pronto, tá lá. Então ó, na primeira linha,
Só vou colocar aquele um pouquinho mais do lado. Aliás, vou deixar ele aqui embaixo. Agora vai uma guerra para eu colocar aqui, aqui, e eu vou minimizar esse cara aqui. Então, ó, vou aumentar um pouquinho ele. Então, só nessa primeira linha aqui, ó, ler um número, eu já sei o seguinte, né? Que eu vou ter uma variável número que vai receber, né, um input, tá? Posso até colocar um texto aqui, ó, digite um valor, digite um valor, embora não fala nada no texto, tá? Mas eu tô colocando aqui só para ficar mais fácil, né? E lembra que o input, o retorno da função input, né, por mais que eu digite um número, ele volta string. Então eu tenho que, de certa forma, vou pegar essa string e já concatenar, não, já converter, tá? Então vou salvar aqui, ó. Então só naquelas primeiras 3 palavras, né, ler um número, eu já consigo ter aqui, ó, de certa forma, essa linha. E aí ele fala o seguinte, ó, gerar todos os números primos de 1 até o número fornecido pelo usuário, escrevendo na tela o resultado. Usar o comando for para implementar esse programa, né? Então, ó, aqui ele mostra um exemplo. Entre com o valor final. Agora que eu vi, ele colocou um texto sim, né? Então vamos mudar aqui, ó. Entre com o valor final. Entre com o valor final. Beleza. E aí ele faz o seguinte: de 1, começando em 1 até o valor final, quem é primo? Tá? Então, de 1 até o valor final desejado, né, nesse intervalo de 1 até 10, quem são os primos? Tá? Então a gente logo detectou aqui, ó, 1 ele fala que é primo, 2 é primo, 3 é primo, 5 e 7, né, que estão dentro do intervalo de 1 e 10. Ok? Aí eu faço uma... Oi, pode falar. Perdão, interromper. A única coisa, se eu não me engano, eu acho que o 1 ele não é primo. O 1 não é? Eu acho que não. Porque quando eu tava fazendo, eu fui ver aí, eu acho que não. Só pra, tipo, não dar errada a coisa. Mas agora eu não sei. Eu acho, Aí eu pesquisei e não sei. eu acho que 1 é primo, né? Por quê? Porque ele é divisível por ele mesmo e por 1, né? Que é ele também, tá? Mas por isso mesmo eu acho que ele não entra. Ah, é? Tá. Então vamos. É que tá Então, escrito ali, ó. ah, tá. Eu Então, também achei, porque o 1 ele é divisível por 1 e por por ele. ele Só que mesmo, né? como ele é 1, ele não entra. Eu achava que ele entrava também. Aí isso já ferrou um pouco a... Tá. Então, Então tá. Então, aqui no Se configurar nosso. errado o banco. Sim, tá. Então, deixa eu. Onde eu tava mesmo? Então a gente pode descartar um, tá? Sem problema. Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Ah, tava no enunciado. Então tá. Então a gente vai fazer o exercício aqui descartando o 1 como primo, tá? Depois a gente pode até fazer adotando o 1 sendo primo, tá? Mas, então por enquanto vamos a partir de 2, tá? Depois a alteração vai ser muito pequena. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, né? Fala que é para utilizar a estrutura for, tá? E aí do for, vou fazer o seguinte, vou chamar de n, né? N em um range de número. Lembra que ele né? Começa em 2, tá? E vai até número mais 1, certo? Lembra que aqui ele é exclusivo, né?
o valor aqui, por exemplo, a gente pode depois testar com o valor 10, né? O range vai de 2 a 9, tá? Então, se eu quero que ele vá até 10, então eu coloco mais um, que aí no caso é 11, né? Então vai de 2 a 10, ok? E aí eu vou fazer o seguinte. O que é número primo, né? A gente acabou de ler a definição ali, né? É um número que ele é dividido, né, por um e por ele mesmo, tá? Então aqui no exemplo, ó, embora tá o 1 ali, né, mas o 2, ele é divisível por um, tá? E ele é divisível por ele mesmo, tá? O 3, ele é apenas, aliás, eu esqueci de falar o termo, né? Ele é divisível apenas por um, né? O 3, assim como o 2 também, né? Mas ele é divisível por 3 e por um só, né? O 5 também, mesma coisa. Ele é divisível por um e por 5. Nesse intervalo de 1 a 5, não tem nenhum outro divisível, né? O que é divisível? Ter o resto zero, tá? Então, ó, voltando aqui, eu faço o seguinte, né? Se o meu n, tá? Ele for divisível por 1 e peraí. Eu vou ter que colocar um outro fora aqui, ó. Então, ó, é um for que vai, né, percorrer de 1 até um número. Lembra que eu falei aqui para vocês, né? Por que eu estou colocando um for dentro do outro, tá, pessoal? O for externo, ele vai de 1 até o valor digitado, ok? Mas para eu descobrir se é primo, eu tenho que percorrer de 1 até o número para ver se não tem nenhum divisível, tá? Então eu estou percorrendo de 1 até 10, tá? Que é o for externo, mas para eu saber se cada elemento desse ele é primo, eu também tenho que percorrer de 1 até ele, tá? Então aqui, ó, eu faço o seguinte, e um nome aqui agora, hein? Vou chamar de NN, vai? Que vai de um range de 1 até N mais 1, que é esse N aqui, tá? O meu NN, então, ele vai de 1, na primeira situação, né? Ele vai de 1 até 2, tá? Então ele vai de 1 até 2. Depois ele vai de 1 até 3, para verificar se o 3 é primo. Depois ele vai de 1 até 4, para verificar se o 4 é primo. A gente sabe que não é, né? Porque é divisível por 1, por 2 e por 4, tá? Depois a gente vai percorrer, né, o 5. Então vai de 1 até 5. E aí a gente percorre ali procurando para ver se tem números primos. Então, dentro da escala de 1 a 10, eu vou percorrendo de 1 a 2, depois de 1 a 3, depois de 1 a 4, depois de 1 a 5, até 10. Ok? E aí eu faço o seguinte. Se o meu n, né, for divisível por nn, então não tem o end aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar, né? Contar os divisores. Eu vou fazer com que o número, ao invés de contar, né, número de divisores. Número divisores. Ele vai receber, ele vai ser incrementado em 1, tá? Só que ele começa o quê? O meu número divisores, ele sempre começa em 0. Tá? Então vou até dar alguns espaços aqui só para vocês ficarem, né, conseguirem enxergar melhor, tá?
Então, se esse número de divisores, né, for maior do que 2, por que maior do que 2? Porque é um e ele mesmo. Então são 2. Se tiver 3, quer dizer que tem alguém que dentro desse intervalo que também é divisor, né? Vamos olhar o seguinte, ó. Pega, por exemplo, o número 4. De 1 a 4 tem 1, tem 2 e tem 4. Percebe que tem 3, né? Então é primo? Não. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Ok? O 5. A gente vai percorrer de 1 a 5. O 1, ele é divisível. 2 não é. 3 não é. 4 não é. 5 é. 2. Então, um número primo, ele é divisível apenas por 2 elementos. Então, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Se número divisores for maior do que 2, aliás, eu vou só tá mostrando se é primo, né? Então, se é primo, vou colocar aqui, ó, se for igual a 2, então vou falar o seguinte, n, aliás, tem que dar um print aqui, né? Print, eu vou falar o quê, né? Vou usar o f-string para ficar mais fácil. Vou falar que o meu n é primo. Ok? Vou aumentar aqui só para ficar mais fácil, tá? Vou salvar. Tentar aqui fazer meio que de cabeça, né? Vai até 10. Número de divisores começa em 0. Vou percorrer, né, de 1 até o n mais 1. Se esse cara, né, se o n for divisível por nn, né, der resto 2, eu incremento o meu número de divisores. No final de tudo, se o número de divisores for igual a 2, né, ok, ele é primo. Caso contrário, não é. Vou salvar e vamos rodar, né? Vamos ver aqui o que acontece. Opa, olha, fazendo um erro grave aqui, né? Faltando aqui, ó, os 2 pontos, né? Vou salvar novamente, rodar aqui e vamos ver. Tá aqui, ó, tá lá o meu terminal do Idle, né, ó. Ele deu uma sumida aqui, deixa eu só ver se eu consigo subir a janela dele para ficar mais fácil, né? Pronto. Aqui, ó. Entre com o valor. Vou colocar aqui, ó, 10, né? Vamos ver o que ele mostra. Não sei se está certo esse código não, estou fazendo aqui agora. Mas olha lá, ó. Praticamente o mesmo resultado, né, lá, ó. 2 é primo. Vou até colocar aqui com o exercício para vocês verem. Deixa eu rodar aqui. Tá lá, ó. Ele fala o seguinte, ó. Entre com o valor final, colocamos o mesmo valor aqui, ó, 10. Aqui a gente entrou naquela discussão do 1 é primo, mas isso é fácil solucionar, tá? E aí ele fala, ó, 2 é primo, ok, tá aqui, ó, 2 é primo. 3 é primo, tá aqui, ó, 3 é primo. 5 é primo, tá aqui também. 7 é primo, faltou um fim aqui, né? Mas vou colocar daqui a pouco. Então, quer dizer, ok, tá? Voltando aqui no código, só vou aproveitar para colocar o fim, né? Então vou colocar aqui, ó, print, lá o fim, vou salvar e perguntar para vocês, né? Entenderam aqui, né, pessoal, a minha linha de raciocínio? Eu estou usando um for dentro do outro, tá? Então, o que vai acontecer? Eu não tenho que percorrer de 1 a 10 para saber, dentro desse intervalo de 1 a 10, quem é primo. Só que para eu saber quem é primo, eu tenho que perguntar também nesse intervalo, nesse subintervalo,
de 1 até o n, né? Quem ali quem são os divisores, tá? Então eu tenho que ir de 1 a 2 para saber se o 2 é primo. Eu tenho que ir de 1 a 3, né? 1, 2, 3 para saber se o 3 é primo. Eu tenho que ir de 1, 2, 3, 4 para saber se o 4 é primo. E assim sucessivamente, até chegar lá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para saber se o 9 é primo. E aí no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para saber se o 10 é primo. Ok? Quem pediu a solução do problema entendeu? Entendi. Eu Tá? tinha feito uma. Nossa, eu tentei fazer um jeito totalmente diferente. Ah, é? Mas ele acabou não funcionando. É porque, na verdade, eu fui tentar pesquisar como que eu. É que eu imaginei que você dando um valor final, você estava dando um valor final de uma lista. Aí eu tentei pesquisar como que eu fazia para esse ser o valor final de uma lista. Mas aí tá, eu consegui. Só que aí eu tava tentando falar pra ele, em vez de eu colocar, ele só pode ter dois divisores, eu tava tentando colocar que ele só é divisível, tipo assim, que ele divisível por ele mesmo dava 1 e ele por 1 dava ele mesmo. Acho que Mas é aí eu não tinha como colocar só isso. Aí, nossa, eu coloquei função, coloquei while, coloquei legal, legal. tudo, só que ele não tá funcionando. Vamos. Você deu uma boa ideia agora. Vamos fazer o seguinte: vamos criar uma função, tá? Que verifica se um número é primo, tá? E aí, ó, como que a gente pode fazer isso? Então eu vou criar aqui, ó, uma função, vou chamar aqui, ó, def, tá? E o nome dessa função vai chamar assim, ó, é primo. Eu vou passar um valor n aqui, né? E qual que vai ser o intuito dessa função? Essa função ela vai me falar assim, ó, ela vai me retornar true ou false. True, o número, esse n, né? Esse n é primo, ou vai retornar false, falando que esse n não é primo, tá? E aí, ó, a pesquisa aqui, ó, acaba sendo a mesma coisa, tá? Então vou praticamente, ó, Ctrl X, acho que vou até pegar da linha de cima aqui, ó. Vou vir aqui, ó, Ctrl X, oh, meu Deus. Vou dar um Ctrl X aqui, ó, e praticamente vou usar ele aqui, tá? E aí vai ser o seguinte, ao invés de escrever, né, ele vai falar aqui, ó, vai dar um return, né? Return true, né? Se for o número de divisores, né, for igual a 2, ou se não, vai retornar false, né? Ok? E aí, ó, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Agora eu vou chamar minha função, né? É primo. Perceba que ele vai retornar true ou false. E aqui, ó, resultado vai receber da função é primo o valor é n. E aí faz o seguinte, se resultado, eu escrevo print, vou usar o fstring que é mais fácil, né? Vou falar o seguinte, ó, meu n é primo. Perceba que a função, ó, ela só me retorna verdadeiro ou falso, tá? E olha como é que ficou, né, o meu programa principal aqui, ó, vamos se dizer, né, ficou aqui o meu programa, né? Isso aqui é função, tá? É uma função que verifica, vou até criar aqui, ó. Função que verifica se um número é primo, tá?
Então, ó, tudo isso aqui é a minha função. E olha aqui o que está no meu principal. Olha como é que ele ficou, né, mais enxuto, né? Então tá lá, ó, toda a carga, toda a responsabilidade de verificação do número está para a função, né? E olha aqui. Então, se eu vou salvar, se eu executar novamente o meu programa, meu Deus, hein? Esses dois pontos, salvar, rodar novamente. Olha lá, entra com um valor final, sei lá, 20 agora. É para mostrar 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. 17 e 19, é isso? Oh, legal. Ah, é. Aqui o true começa com... Tanto true como false começa com os primeiros... A primeira letra, né, em maiúsculo. Olha lá. Então, lá, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Então, esses são os valores primos. Ok? Aí você fala, professor, mas e se a gente fizesse um módulo? Legal, né? Um módulo que verifica se um número é primo. Tá? Então a gente pode tirar isso aqui, ó, do nosso programa principal, né? Então aqui, como já está chamando primo, eu vou tirar é o principal daqui, tá? Então eu vou tirar ele daqui, ó, tá? Vou salvar, vou criar um outro script, vou colar ele aqui e vou chamar ele de principal, tá? Só para principal. Vou salvar. E aí agora, ó, lembra que é um módulo? Esse meu primo, o primo aqui, ó, ele é um módulo que tem uma função lá, ó, é primo. Então agora vem aqui no meu principal e faço o seguinte, ó. From primo import é a função é primo. E aí, ó, já está aqui embaixo. Olha como é que o principal ficou bem mais enxuto agora, né? Eu só estou importando o módulo. Ó. Vem aqui, ó, vou até testar, vou dar um run model, né? Esse é o principal, eu não vou executar ele daqui, porque ele aqui ele só tem uma função. Ó. Se eu vier aqui e rodar ele, olha lá, ó, apareceu alguma coisa? Nada, né? Ele não é um principal, ele só tem uma função, tá? Mas aqui eu estou pedindo valores, né? Perceba que eu estou vindo aqui, ó, e fazendo a entrada de dados, estou fazendo um for, exibindo, né? Então ele é o principal, né? Esse arquivo aqui, ele é o principal. Então, dando um run model, vou colocar aqui agora 30, né? E aí ele exibe para mim, ó, tá? Então importei o módulo primo, né? Importei a função é primo do módulo primo. Ok? Dúvidas, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa? Falei grego aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, perguntem, né? Que eu estou aqui para isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá aqui no chat. Bem-vinda, suave mestre. Ah, lá, alguém já postou até um link aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, se o número 1 é primo? Ah, é um vídeo. Tá. Legal. Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Só que agora... Oi, pode falar. Deu pra entender sim, ficou bem mais claro agora. É? Eu só ia perguntar, então, é porque a lógica que eu tomei como início Hum, não funciona, porque eu queria, na minha cabeça, eu queria tentar escrever. Tipo, eu não pensei que era só escrever, que só tinha dois divisor. Eu queria tá, tentar fazer a definição, que é tá. que se ele for divisível por ele mesmo, só divisível por ele mesmo e por um. Só que eu não fazia a menor ideia de como escrever isso, então eu fui tentando fazer umas coisas malucas pra ver se eu conseguia escrever isso.
Não, mas o seu nome é? Rafaela. Rafaela, é assim mesmo, tá? A programação, ela vem, né? Você vai começando a pensar e a solucionar um problema exatamente pondo a mão na massa. Então, você está certíssima, tá? E você vai desenvolvendo a lógica para criar programas exatamente diante dessas situações, tá? Então, perfeito. Vamos se dizer assim, ó, a sua intenção, a sua maneira de resolver o problema não está tão errada, tá? Só que você ia chegar num momento onde você ia pensar assim, ó, não, mas dá para melhorar. Eu vou refatorar o meu código e vou melhorar, Entendi. ok? Aham. Legal, parabéns, isso aí mesmo. Aham. E que não tinha como escrever do jeito que eu queria, aí eu só precisava pensar no número de divisor. Porque eu tava tentando, nada a ver, mas eu tava tentando pedir ajuda pro meu pai, que ele é programador Ah, também. legal, E isso é ele pensou bom. também em botar a parte de divisor, só que eu falei, não existe um comando, porque tipo, tem o comando de divisão e o de resto de divisão, mas não tem um pra te mostrar o divisor. Aí pra Tá. fazer isso tinha que fazer não sei o que. Aí tipo, nossa, fui pra lá e pra casa que eu não tinha pensado nisso. Você está entendendo aqui que eu estou, né, indo. Esses aqui são os divisores, né? O NN aqui, né? Você vai de um até tal, Sim. dividindo o N que vem vindo aqui em cima, Aham. tá? Então, por exemplo, o N, ele é fixo, né? Então, Sim. imagina um número maior aqui, ó. Só pra gente. Imagina que está chegando um valor 5 aqui, tá? Então, ó, eu estou fazendo o seguinte: eu vou percorrer de um até 5, tá? Fazendo o quê? 5, ele é divisível por um? Se for, beleza, incrementa esse cara. Depois, né, vai para 2. O meu NN é 2. 5 é divisível por 2? Não, né? Então cai fora, não entra nessa parte aqui. Vai para o próximo. É o elemento 3. 5, ele é divisível por 3, né? Também não entra aqui dentro, cai fora. E aí incrementa mais um. 4, Sim. aliás, 5, ele é divisível por 4. Então quer dizer, você está percebendo aqui que esse for é para eu ir incrementando os divisores, vamos dizer assim, Sim, tá? entendi. O número ele é fixo, ó. Ele chegou a n aqui e ele vai ficar n, tá? Só que eu estou pegando cada divisor, né, indo de um até n, dá para ver aqui, ó, de um até n, procurando percorrendo os divisores, Sim. Nossa, fez mais sentido agora. tá bom? Tá, obrigada. Só que como eu sei que vocês são programadores, né? E o programador ele nunca ele pode ser satisfeito com o seu código. Isso é uma isso é uma grande, né? É o que eu tento até mesmo estimular nos meus alunos, tá, pessoal? Você resolveu o problema, né? Acabei de resolver o problema aqui do do primo, né? Estou contente aqui com essa situação? Eu confesso para vocês que não, tá? Por quê? A gente tem que começar a pensar, né, em desempenho, em performance, né, em tempo de resposta, tá? Quanto mais rápido for, né, o meu programa, tá? Ah, ele vai terminar de forma mais rápida, tá? Agora imagine a seguinte situação. Vamos brincar aqui um pouco, tá? E vamos brincar com um pouco dessa parte de performance, ok? O número primo, se eu parar para pensar aqui, ó, para ele percorrer de um até 10, vamos ver de certa forma aqui, ó, quantas vezes ele está comparando, tá? Vamos ver quantas comparações ele faz aqui, ó, para cada número, tá? Então vou criar aqui uma variável, vou chamar aqui de comparações, ok? E vai começar em zero,
Só que, né, para percorrer ele aqui, vamos fazer o seguinte. Para descobrir que um número ele é primo, eu vou fazer com que o comparações, ele receba mais um. Vou salvar. Cadê o... Esse aqui é o módulo. Deixa eu colocar um do lado do outro aqui só para ficar mais fácil, né, de enxergar. Eu acho que está aqui. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui, ó, uma variável, tá? E aí a cada vez que entra para verificar, né, se o número ele é primo, eu incremento essa variável chamada comparação, tá? Então vamos ver quantas comparações são executadas para eu saber de 1 até 10. Então vindo aqui, ó, vou digitar o valor 10. Ah, mas eu não coloquei um print, né? Tem que colocar um print aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, print e a minha variável comparações. Rodar novamente, run model, colocar aqui o valor 10. E percebam o seguinte, ó. Aqui ele fez duas comparações, aqui para o valor 3 ele fez duas comparações, para o valor 5 ele fez 5 comparações, então aqui ó, 5 com 2 e 2 aqui deu 9, né? Para o valor 7 ele fez 6 comparações, né? Então 6 com 5, 11, 11 com mais 4, 15, é que eu teria que somar tudo isso aqui, né? Para ficar mais fácil. Vou criar aqui então, bom, enfim, a princípio, tá? Então, fazendo uma pequena soma aqui de tudo isso, deixa eu pegar a calculadora. Só para a gente somar todas as comparações, né? Então, começando aqui de baixo, é 4 mais 3 mais 4 mais 2 mais 4 mais, já vou somar 5, os para cima dá 9, então vamos lá, 9. Então ele fez ao total 26 comparações, né? Para eu percorrer de 1 até 10 olhando quem são os primos, eles fez um total de 26 comparações. Poxa, não dá para reduzir esse valor, né? Não dá para diminuir esse valor? Eu acredito que dá, né? Por quê? E se a gente fizesse o seguinte? Ao invés de eu ir de 1 até n mais 1, tá? Eu sei que o 1 ele vai entrar na conta, certo? E o n mais 1, que é no caso aí, né, o valor n, eu acho que não faz sentido, né, ele não precisar colocar n mais 1 aqui, tá? Porque eu não sei se o número ele é primo de 1 até ele mesmo. Então, e se eu excluir o 1 e o ele mesmo, né? Então eu já sei que ele já está na conta. Por que eu já não excluo isso? Então eu começo de 2 até n. Tá? E aí o seguinte, se eu encontrar de 2 até n alguém que seja divisível, para que eu vou fazer esse cara aqui? Eu já dou um break. Tá? Já dou um break. E aí, ó, eu já não preciso mais de número de divisões e nem esse if else. Aqui, né? Se ele deu um break nessa parte, deixa eu só tentar recapitular aqui o que pode ser feito.
Se ele entrar aqui dentro, eu nem dou um break, eu dou um return false já. Já falo, ó, é falso. Não preciso desse cara. Mas, se ele chegou até o final, return true. Vocês entenderam o que eu quis dizer, pessoal? Porque eu estava percorrendo, né? Eu estava percorrendo de 1 até o número, né? Lembra que eu estava fazendo o if se é igual a 2? Por que o 2? Porque eu já estou incluindo o 1 e o ele mesmo, né? Qualquer coisa além disso não é primo, certo? Então aqui no meu for, ó, eu já estou excluindo eles, ó. Já estou excluindo o 1, porque começa em 2, e já estou excluindo ele mesmo, porque lembra que ele é um menor a ele, né? Se eu colocar 10, se eu colocar 5 aqui, vai até 4. Se eu colocar 10, vai até 9, tá? Então perceba que eu já estou anulando o 1 e ele mesmo. E aí, consequentemente, eu vou fazer o quê? Né? Menos comparações. E aí, ó, não melhoro de certa forma, né? De certa forma eu não melhoro o meu desempenho. Então vamos lá, né? Se para 10 eu fiz 26 comparações, vamos ver aqui se melhora. Não sei se melhora também não, né? Vamos testar aqui. Vou dar um run model, vou colocar o mesmo valor de 10 e olha lá. Ah, aqui tá. Ah, agora que eu vi, ele tá dentro do for. Ele não poderia estar dentro do for. Ele tinha que estar aqui, ó. Se eu dar um run model, colocar o 10. Mas detalhe, né? Ó, 1, 3 e 5. Da outra maneira, eu também acho ia dar muito mais do que 26. Porque ele só estava contando as comparações quando entrava dentro do if. Então, ia dar muito mais do que 26. Eu achei pouco, né? Mas não falei nada porque... Mas é porque o comparações estava dentro do if. Então, quer dizer, só ia incrementar se fosse divisor. Só que eu estou fazendo muito mais comparações. Tá? Então, só para a gente voltar ao que era, porque agora eu fiquei curioso, né, em como iria ficar. Então, espera aí que agora não é break. Tava assim. Esse cara não é aqui. Esse cara, para contar o número de comparações, ele vem antes. Então, vou salvar e vamos ver quanto que vai dar. Vai dar muito mais do que 26. Run model. Vou colocar aqui, ó, 10. Aqui, ó, ele já contou, olha só, então 4 com 3, 7, 2, 9, só, mas também ele deu errado, ó, tá falando que 6 é primo. Aonde que tá o erro aqui, né? Ah, tá. Aqui era 1 e aqui é n mais 1. Salvar. Executando de novo. 10. Aqui, ó, 2, 5. 5 aqui dá 9. 9 com 5 dá 14. 14 com 13 vai dar 27. 27 com 8. 27 com 8 vai dar 35. 35 com 9, 44. 54 comparações para descobrir, né, do intervalo de 1 a 10 quais são os primos. Então, vou até anotar aqui na calculadora. Então, deu o valor 54. Tá? Fazendo aquilo lá que a gente tinha dito, ó, então, ao invés de ir de 1 até ele mesmo, vai de 2 até o anterior e eu faço o seguinte.
Se tiver alguém dentro do intervalo de 2 até n menos 1, né? Eu já retorno falso, porque já não é mais primo, mas caso contrário, retorno true. Esse número de comparações, eu venho aqui em cima, aqui eu posso descartar, e vamos ver. Então, 54, né? Dessa maneira aqui, vamos ver para quanto a gente reduz, né? Valor 10. Olha só. 1, 2, 2 com 5, 5 com 5, 10. Então, ó, fizemos apenas 10 comparações para saber. Olha o quanto a gente diminuiu. De 54, a gente passou para 10. Tá? Então, ficou muito mais, de certa forma, conseguimos diminuir o tempo do nosso programa, tá? Para calcular esse valor. Tá? Então perceba que com pequenas alterações no nosso código, a gente de certa forma conseguiu aí reduzir o tempo, ok? É possível diminuir esse tempo? Esse número de comparações? É possível? Aí eu faço uma pergunta aí para vocês, o que vocês acham? Bom, professor, eu queria complementar aquela parte da função do dev. Estou na bolha do chorume do Devin e recomendo os efeitos para resolver outros problemas. Recomendo mais para frente. Refactory. Pode vir a ser ágil, mas para desenvolver umas habilidades para um extra. Cara, não entendi nada. Vou clicar aqui no link. Scrum. Legal. Muito legal, cara. É um curso aplicando Scrum na administração pública. Muito legal. Show. Vou me inscrever depois. Metodologias ágeis. Muito legal. Olhando para o nosso código, já é um contexto da escola virtual. Tem Agile também. Boa. Bom, voltando aqui então para onde nós estávamos, né? Eu consigo diminuir ainda mais esse número de comparações? Sim, tá? Aonde a gente encontra, né? Então imagina, vamos supor lá, de 1 a 10, tá? Aonde que a gente encontra os divisores de 10? Se a gente dividir em dois blocos, tá? De 1 a 5 e de 6 a 10, aonde está os divisores de 10? Na primeira parte, de 1 a 5, de 1 a 4,5, alguma coisa assim, ou na segunda parte? Vamos pegar um número maior, tá? Aonde a gente encontra os divisores de 50? Na primeira parte, de 1 a 25, ou de 25 a 50? Na primeira, né? Ó, 2, né? 5. Então a gente não encontra os divisores de um número na segunda parte, na metade superior. Se for, a gente vai encontrar os divisores na metade inferior. Então o que eu posso fazer aqui com esse cara aqui, ó? Eu já posso, de certa forma, né, dividir por 2. Então ele vai de 2 até a metade de n. Ok? E aí, ó, vamos fazer o mesmo teste. Não salvei aqui, né? Vou salvar.
Vou dar um Run Model. E aí, ó. Opa. Ah, é que aqui, né, o n/2 ele vai dar um número real, né? Vai dar um float, por exemplo, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. E eu não consigo fazer um range de 2 a 2,5, né? Eu tenho que, de certa forma aqui, dividir, fazer uma divisão de inteiro, tá? E como que eu faço uma divisão de inteiro em Python? Vou aqui no prompt, só para vocês verem, né? Vou abrir o prompt aqui, ó. Se eu fizer 5, opa, vou colocar aqui embaixo, né? 5 dividido por 2, ele vai dar um resultado, olha lá, vai dar um resultado real, né? Um número do tipo real. Como que eu faço apenas para pegar a parte inteira aqui? Eu faço 5/2. Olha lá. Ok? Então o barra é uma divisão onde o resultado é inteiro. Tá? O barra, o resultado da divisão, como a gente viu aqui, ó, ele dá real. Né? Mesmo que eu colocar aqui, ó, por exemplo, 6 dividido por 2, olha lá, ele coloca 3,0. E esse 3,0 é real. Né? Existe um ponto flutuante aqui. Agora eu quero o resultado inteiro. Como é que eu faço? Barra. Então, olha lá, 6 dividido por 2. Agora ele não vai dar 3,0. Ele vai dar apenas... Opa! Não. Eu coloquei 6/2. Olha lá, só 3. Ok? Então aqui, ó, tinha que ser /2. Ok? Voltando aqui então, vamos lá, né? Rodar aqui o módulo novamente. Colocando o valor 10, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. No anterior foi 10, né? Olha lá, ó, 5 com 3 dá 8, 9. Não, foi a mesma coisa. Foi até a mesma coisa. Mas agora, se a gente aumentar, é que aqui tá 10, né? Vamos aumentar isso aqui. Se a gente colocar 50, aí a gente começa a ver alguns valores, né? Olha lá, ó, pode ver, ó, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, com mais 3 já vai 8, e pode ver que isso aqui vai dar um valor bem maior, né? 12. Por exemplo, para descobrir que o 29 é primo, ele fez 12 comparações. Para saber que o 23 é primo, ele fez 9 comparações. Tá? Aí esse é o outro, né? É o que está sem ele está com a divisão. Se fosse só esse cara aqui, ia dar um valor muito maior. Rodando, né? Run model, colocando 50. Olha aí, para descobrir que o 47 é primo, ele fez 45 comparações. Para descobrir que o 43 é primo, ele fez 41 comparações. Voltando, né, no exemplo anterior, ó, para descobrir que o 47 é primo, ele fez 21 comparações. Olha o contrário, né, ó, né? Essa parte aqui com essa parte aqui, ó, né? E faz sentido, porque aqui, ó, ele está descartando o 1 e o ele mesmo, né? Que é exatamente aqui, ó. O 47, para saber que ele é primo, fez 45. Então, quer dizer, está descartando o 1 e o ele mesmo, tá? E aqui, ó, o 47, ele está andando até a metade para descobrir que ele é primo, né? Então, tá vendo como que a gente tem que, de certa forma, explorar, né? Essas possibilidades, né, de refatorar o código, pensar em desempenho, o que eu posso fazer para diminuir isso, né? Então, em todas as maneiras, tá? Tanto parte de desempenho,
E também memória, né? Ó. Eu não preciso do comparações e nem do número de divisões aqui, ó. Então é menos memória, tá? Menos variáveis sendo consumidas aqui, sendo criadas, ó. Olha como é que fica enxuto o código, né? Olha só. Um código desse aqui me faz a verificação, né? Se o número é primo ou não. Nossa senhora, acho que falei até demais, né, pessoal? Acabei até extrapolando um pouco aí olha, nem falei de conteúdo novo, né? Mas foi mais aí uma maneira, né, só para vocês começarem a pensar, tá? É, não pense que solucionei o problema, está funcionando. Opa, mas o que eu posso fazer para refatorar o código e de certa forma melhorar, né? Ter menos variáveis, ter poucas linhas de código, otimizar isso. O que eu posso fazer? E é assim que vocês já vão ganhando maturidade em programação, tá? Vocês vão, de certa forma, já tendo uma outra perspectiva do problema, né? A partir do momento que você dominou e encontrou a solução, opa, como eu posso fazer para melhorar, aperfeiçoá-lo, né? Como eu posso fazer com que tenha o menos variáveis possível, né? Estou economizando memória, né? E número de instruções. Eu preciso percorrer o vetor inteiro? Não. Eu sei que até metade eu consigo saber. Então, quer dizer, reduzir o número, tá? Então, é muito estudo, é muita prática, né? Que vocês vão chegar a esse grau de maturidade. Tá ok, pessoal? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta, né? Alguém quer falar alguma coisa? 2N dá par sempre. 2N dá par sempre. Sim. Certo, pessoal? Alguém queria falar alguma coisa? Não? Tranquilos? Tem alguma dúvida, né? Se tiverem alguma dúvida do que eu falei hoje, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Não? Todo mundo tranquilo? Então, a ideia da aula de hoje, né, foi, acho que alguém perguntou, tudo suave, sim, então, tá bom. Então a ideia da aula de hoje, né, a gente nem passou conteúdo e se vocês quiserem, né, pessoal, trazerem problemas, né, para a gente ir resolvendo, né, alguma coisa, vamos, não garanto que talvez solucionarei todos os problemas, né, mas, mas é legal a gente praticar, tá? Vou parar a gravação aqui